Mas hoje eu fiz questão de vir aqui, porque Jorge, eu tenho intimidade para chamar ele de Jorginho, porque foi praticamente uma montagem nossa, e Jorginho também me ajuda muito nessa parte. Eu, mais uma vez, quero dizer a vocês que isso é praticamente esse ano, a Semana do Desenvolvimento, para mim, é como se fosse uma prestação de contas do que nós fizemos dentro do ciclo olímpico. O que nós fizemos com a base dentro do ciclo olímpico, ou seja, agora na Olimpíada finaliza o ciclo olímpico. Então, tudo que nós fizemos com os meninos está. Então, infelizmente, nós começamos o ciclo olímpico no período da pandemia. Nós começamos a fazer um trabalho, na época todos me chamavam de loucos, porque eu inicialmente saí pegando 71 meninos do país todo e começamos a trabalhar esses 71 meninos, alguns ficaram, outros não, outros saíram. Eu digo sempre que a porta está aberta para entrar, como a porta está aberta para sair. E fui passando esses 71 para dentro de uma multidisciplinar que, na época e até hoje, são meus amigos. E eu faço questão de dizer para vocês o seguinte: a Águas Abertas não é Sérgio Silva. A Águas Abertas são mais de 50 pessoas trabalhando. Eu tenho um conselho consultivo, eu tenho um conselho técnico de alto rendimento, eu tenho um conselho técnico da base, eu tenho a multidisciplinar, e eu sempre sabendo que o conselho consultivo é aquele que, por último, antes de tomar decisões mais difíceis, eu vou atrás para poder me orientar no que eu posso fazer e o que eu não posso. Então, é uma prestação de contas. Eles sempre estão prestando contas para mim, a multidisciplinar de tudo que está sendo feito. Eu acho que nós já passamos aproximadamente mais de 120 meninos e nós temos toda essa parte já catalogada. Hoje eu tive uma reunião com o COB está muito satisfeito, inclusive com essa formação que nós estamos fazendo. E muitas vezes criticam. Nós não estamos aqui única e exclusivamente para capacitar os atletas. Nós estamos aqui para capacitar treinadores, nós estamos aqui para poder alinhar pessoas na fisioterapia, pessoas na fisiologia, pessoas na biomecânica e tal. Então, agradecer a vocês todos. Jorginho, mais uma vez, muito obrigado. Marquinho, muito obrigado. Ao pessoal do consultivo que está aqui, muito obrigado. Pessoal do Conselho Técnico que está aqui, muito obrigado. Aqui nós já temos, eu estou vendo gente de direção de federação, presidente, vice-presidente, e é uma prestação de contas que nós estamos fazendo para vocês. Essa semana, ontem, deve estar chegando hoje, nós tivemos que comprar mais uma GoPro, porque as provas estão chegando muito juntas, e nós tivemos problema com a GoPro e tal. E tudo isso, vocês sabem que eu muitas vezes não tenho muito recurso para fazer isso. Então, Jorge, muito obrigado. Deixo com você e Marquinho. Eu vou ficar aqui só ouvindo. Tá? Muito obrigado a todos que estão aqui. Aqui tem gente que eu já conheço de falar comigo. Aqui, ó, meu amigo Sérgio Aguiar, que está sempre aqui, o filho nada, mas está sempre presente, sempre está ali conversando comigo, Franklin do Rio Grande do Norte, todos esses. Então, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, eu estou aqui somente ouvindo vocês. Um abraço, Jorge. Obrigado, Sérgio. Pessoal, boa noite. Eu sei que o online afasta um pouco aquela possibilidade de um diálogo, de uma conversa, mas eu quero deixar bem claro, assim, e deixar todo mundo bem à vontade de parar, perguntar, porque quando a gente traz a multidisciplinar, né, quando a multidisciplinar começa a transferir informações, o mais importante é que nenhuma dúvida fique, tá? Cada departamento hoje tem os processos bem determinados, e para que esses processos eles possam cada vez mais evoluir, nós estamos abertos a ser tirados da zona de conforto. Então, que vocês possam fazer perguntas, que caso eu use algum termo científico ou algo que para quem não é da área da fisioterapia, que surja dúvidas, que vocês possam perguntar.
eu trouxe aqui para vocês algo bem assertivo, de uma forma bem clara, para que a gente possa fazer com que vocês entendam que hoje o departamento da fisioterapia da Águas Abertas entrega muito mais do que só recuperação muscular durante uma etapa, durante uma Copa, durante um campeonato mundial, que é um departamento que hoje tem uma visão mais ampla do atleta, uma visão onde ele consiga identificar fatores de risco que podem, a curto, médio e longo prazo, desenvolver uma lesão no atleta. Que acredito, né? Eu sempre acreditei e o Sérgio sempre me apoiou nesse posicionamento, que a gente tem que trazer saúde e performance. Então, desenvolvendo um departamento com mais qualidade para os atletas, tá? Então, fiquem à vontade, quem for físio, quem não for, podem ficar tranquilos. Eu vou estar com a tela compartilhada na apresentação, mas aí alguém fala no microfone rapidinho, eu paro e eu retorno aqui para a gente poder dar continuidade, tá bom? Boa. Então, vamos... Só um minutinho, pessoal, rapidão. Bom, vamos lá. Tá todo mundo me escutando? Então, beleza. Vamos lá. Para a gente poder falar do Departamento de Fisioterapia da Seleção Brasileira de Águas Abertas, a gente precisa falar muito desse termo, que é o gerenciamento de risco de lesão em nadadores. E aí aqui eu trago uma visão da fisioterapia hoje, que é uma visão de gestão do atleta através de déficits de mobilidade, flexibilidade, para que ele consiga ter mais capacidade funcional durante os treinos, durante as provas, durante o momento da saída de zona de conforto, porque uma coisa é o treino, outro momento é a competição, para que ele possa conseguir cada vez mais ter qualidade no esporte. E aí a primeira coisa que eu quero que vocês pensem, né, é que vocês criam um bloco de notas e aí todas as ideias que vierem, tudo que surgirem para vocês, vocês possam anotar. E aí a gente anota sempre na esquerda a parte emocional, pô, isso serve para tal fulano, isso serve para aquela pessoa. E do lado direito, o racional, né? Olha, fiquei com dúvida do porquê avaliar tal função, do porquê avaliar tal função. E aí vocês no final, durante, vocês me interrompam para a gente conversar. Combinado? Então vamos lá, né? O nosso projeto aí, que é o único caminho, ele tem 5 etapas. E aí a primeira etapa é a jornada. Então a primeira coisa que a gente precisa compreender, né, é que cada atleta tem a sua individualidade, né? Um treina no sul, outro treina no norte, outro treina em piscina tratada, o outro às vezes não tem uma piscina boa, às vezes tem uma piscina de 20 metros. Então, a entender a jornada, entender esse atleta, tudo o que ele já passou, para que aí sim a gente possa buscar em que momento a fisioterapia vai estar linkada. Então, a gente sabe que para alcançar resultados precisa de muito treino, muito treino, muito treino. E o treino precisa de quê? Repetição, 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 faz. E só a repetição vai promover a excelência, vai fazer com que aquilo que a gente está acostumado a fazer se torne bom, se torne eficaz. E a excelência necessita do esforço. Esse esforço, que é o diário, que é o acordar, que é o comer, e todo o esforço, ele vai gerar uma sobrecarga. E aí essa sobrecarga, ela pode ser por causas mecânicas ou por causas de estímulos. E aí que vem a fisioterapia, no qual a gente está acostumada, que é a fisioterapia de resolução. Bom, ainda pensando nessa jornada e rotina do atleta, é importante todas as vezes que tivermos com os nossos nadadores, a gente consiga entender, né? Pô, ele acorda, ele faz o café da manhã, ele faz a preparação física, ele come de novo, aí ele nada novamente, aí ele tem um momento de estudo, ele come, e aí, pô, peraí, precisamos cuidar desse atleta antes que ele para. Aí que vem a visão da fisioterapia que a gente entrega hoje dentro da Águas Abertas. Então, como que funciona a minha cabeça? Minha cabeça funciona como está aí na foto, um laboratório. E esse laboratório é um atleta sendo monitorado. Jorge, Oi.
Não tem, só está apresentando a sala, não está apresentando o slide. Você está brincando. Deixa eu ver. Passou um monte de slide meu, vou ter que começar de novo. Jorginho, enquanto você está acertando aí, eu quero agradecer a presença da presidente Anne Grace do Mato Grosso do Sul. É uma pessoa que sempre está me dando retorno nas minhas coisas. Anne Grace, muito obrigado por tudo. Assim como eu agradeço a todos os outros presidentes, a BU, que é vice-presidente lá do Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado, Anne Grace, pela sua presença aqui. Isso é uma prestação de conta que a Águas Abertas está fazendo a vocês todos. Muito obrigado, presidentes. Foi agora, pessoal? Agora tá, Jorginho, agora tá. Tá, perfeito. Eu estou entrando aqui no celular também para eu poder acompanhar se caso der algum erro. Bom, pessoal, vamos lá, desculpa aí. Vou passar de forma mais rápida, né? Porque tudo que eu falei já. Então, em relação ao departamento da fisioterapia da Seleção Brasileira de Águas Abertas, hoje a nossa visão é muito mais do que só durante as competições, durante as viagens, a parte de recuperação muscular, mas sim trazendo saúde e performance para esse atleta através do gerenciamento de risco de lesão, que é a gestão dos fatores de risco desse atleta. E aí o que eu falei em relação às anotações, as etapas e a jornada, né, o caminho que o atleta vem. E aí, para a gente poder ter isso, que é o resultado, treino, repetição, excelência, esforço, sobrecarga, e aí que a fisioterapia convencional vem. Entender a rotina, e aí sim o ponto principal, que é a gente poder cuidar antes que precise parar esse atleta. Então, a minha cabeça, aí agora tá bonito, é como se fosse esse laboratório, tá? Esse laboratório, ele avalia o atleta de uma forma toda integrada. Então, ele consegue correlacionar o compartimento A com o compartimento B, com o compartimento C, o que uma coisa está dando errado, o que precisa melhorar, o que a gente pode trabalhar, o que o clube vai ficar responsável, o que o atleta vai ficar responsável. Então, para a gente poder executar isso, a gente cria esse laboratório do departamento de fisioterapia. E aí, antes da gente poder começar, eu preciso que vocês entendam o porquê, né? O objetivo, né? E aí, esse objetivo é a avaliação, ela tem como o principal fator ali analisar o atleta como um todo, de acordo com as demandas do esporte, identificando os fatores de risco que integram entre si. Sendo assim, o protocolo avaliado é composto por testes que avaliam mobilidade articular, ela reclamou de todo mobilidade muscular, estabilidade, força e função. Dessa maneira, a gente consegue encontrar, né, todos os déficits e conseguir correlacionar para uma melhor performance do atleta. Então, para a gente poder trabalhar com águas abertas, né, com nadadores, eu preciso entender primeiro o que é mais prejudicial a eles, né? O que eles são mais acometidos. E aí a ciência ela traz para a gente que o ouro, né, nos nadadores é ombro, seguido por joelho e pé, cotovelo e braço. Então, baseado nisso, eu consigo montar uma sequência de avaliações. Essas avaliações, elas têm dois pesos diferentes, porque uma é uma avaliação qualitativa e uma outra é quantitativa. Então, a primeira parte que eu vou mostrar para vocês, inclusive, de um atleta que eu tenho autorização para estar mostrando, a gente consegue acompanhar algumas coisas de forma mais qualitativas, que são aquelas subjetivos, tá? E aí, a partir da segunda etapa, são coisas quantitativas, que a ciência me mostra o que realmente está bom e o que não está bom. Então, vamos lá. A primeira coisa para a gente poder entender aí desde quando a seleção, né, a comissão multidisciplinar foi composta, a gente consegue, ano a ano, fazer o follow-up, esse acompanhamento dos atletas. Então, baseado nas partes qualitativas, que são realmente as fotos, a gente consegue ver ganho de massa muscular, melhora de tônus, a gente consegue ver alteração postural, a gente consegue ver compensações, melhora e piora de amplitudes de movimentos, a gente consegue ver retificações da parte de lombar, torácica, porque existe um autor americano que chama Michael Boyle, que ele fala o seguinte, que uma articulação que não funciona bem, ela tendencia a sobrecarregar a articulação acima ou abaixo. Então, a partir do momento que eu vejo uma retificação de uma lombar ou que eu vejo uma alteração de ângulo de Thales,
eu já consigo fazer com que, opa, uma luzinha amarela ali, eu preciso falar com a equipe desse atleta, eu preciso ir lá no clube entender, eu preciso avisar esses atletas, o treinador, o que a gente pode estar fazendo, tá? Então, de forma qualitativa, eu consigo já apresentar alguns nortes do que dá para ser trabalhado. E aí, pessoal, vem os testes quantitativos. Aí eu vou apresentar para vocês todos os testes, tá? O primeiro teste é o teste de rigidez passiva de quadril. Esse teste, ele consegue identificar capacidade de angulação do quadril. Então, quanto maior amplitude de movimento, quanto mais rotação interna, isso quer dizer que esse atleta ele tem menos tônus na região de quadril, automaticamente um quadril mais fraco. Então, quando ele apresenta menor amplitude de movimento, ele tem um tônus mais rígido, mais rigidez naquela articulação. E aí a literatura ela traz, através dos artigos científicos, os valores desejáveis. Então, eu consigo ver se hoje esse atleta ele tem um quadril mais fraco ou um quadril mais rígido, através de um teste feito de uma forma bem simples, como vocês viram aí. O outro teste, que é o teste de Thomas, que foi o teste avaliado por uma brasileira, né? A gente consegue identificar encurtamento dos flexores de quadril e também dos extensores de joelho. Então, se esse atleta ele tiver um encurtamento dos flexores de quadril, é muito difícil fazer com que ele mantenha esse quadril reto durante o nado, porque ele acaba tendo uma compensação do drop ali, né, da movimentação articular. E os extensores de joelho também, durante um treino, por exemplo, pliométrico, ou durante um momento de força, que ele precisa ter uma amplitude maior, esse músculo encurtado pode sim gerar uma tendinopatia, pode gerar uma lesão muscular. Então, ter esses ajustes bem corretos é muito importante. O outro teste é o teste de flexibilidade dos isquiotibiais. Ó, pessoal, para quem quiser anotar, eu deixei os nomes em inglês, que são os nomes que a gente encontra na literatura, tá? Esse teste é um teste também validado por essa brasileira, e ela mostra que angulações de flexão de extensão de joelho, né, acima de 140 são os mais indicados. Então, para quem tem uma diminuição da flexibilidade dos isquiotibiais da cadeia posterior, isso pode gerar tendinopatia dos isquiotibiais, isso pode gerar dor anterior no joelho de forma inespecífica, porque esse atleta ele não treina o tempo todo na águas abertas, ele treina muitas vezes na piscina. E aí ele precisa de inúmeras e inúmeras vezes fazer as viradas. E a cada virada dessa, ele não conseguindo ter a maior capacidade de esticar o músculo e voltar para o tamanho normal, pode fazer com que as extremidades, que são os tendões, tenham essa sobrecarga. O próximo teste é o teste de ADM de dorsiflexão, né? O Lang test. É um teste bem importante, porque mesmo os nadadores estando o tempo todo em cadeia cinética aberta, né? Então ninguém nada em cadeia cinética fechada, todo mundo nada em cadeia cinética aberta, que é quando o pé não está no chão. A parte da preparação física é feita no solo. E os estudos mostram que tornozelos com amplitudes ali entre 40 e 45 apresentam melhor eficiência durante um agachamento, apresentam melhores eficiências durante os trabalhos pliométricos. Então, para a gente poder trabalhar a pliometria, que é força versus velocidade, né, a potência, ele precisa ter um bom acúmulo lá no tendão de calcâneo, através do ciclo alongamento e encurtamento, para ter uma melhor impulsão. Então, por isso que é importante a gente entender a função desse tornozelo. E aí, por último, né, não poderia mais do que isso, a gente entender rotação interna e externa de ombro, né? Porque quantas e quantas braçadas são feitas aí durante treinos, quantas e quantas braçadas são feitas aí durante as provas. Então, ter uma capacidade de rotação interna e externa de ombro é muito importante. E aí, um estudo mais recente que eu inseri, né? Tudo é uma evolução, é a avaliação da goniometria de flexão plantar. Por que a flexão plantar? Quanto maior for a flexão plantar de um nadador, mais o efeito chicote, né, o efeito final de acúmulo de energia que começa lá no quadril pro pé acontece. Então, se eu quero que esse nadador ali nos últimos metros tenha uma boa potência de perna, para ele poder empurrar a água para trás, eu preciso que ele tenha uma boa flexão plantar. Então, a gente consegue também quantificar isso. E aí,
todos esses dados são compilados numa tabela de Excel, e essa tabela ela me traz esse semáforo que me mostra o que esse atleta precisa melhorar, o que esse atleta tá bom e o que, opa, peraí, ó, tá começando a ficar ruim. Então, eu consigo hoje identificar todos os atletas que passam comigo, o que pode estar sendo melhorado, o que está muito ruim e o que já está bom. E aí, baseado nisso, é feito um laudo que é entregue aos atletas, tá? Então, esse laudo mostra o comparativo, a evolução, o que piorou, o que melhorou. Dá para identificar se esse atleta fez o trabalho por conta própria, se ele não fez o trabalho, através dos resultados que ele vai apresentando para mim durante os momentos que eu encontro ele. E também é entregue para esse atleta um manual, tá? Como pensando em educação, né, em educar esse atleta, foi criado um manual de todos os exercícios. E aí tudo que ele apresenta de vermelho, que é o amarelo, ele consegue nesse manual ler como é feito o exercício e aplicar durante o aquecimento do treino ali. E aí a gente consegue, né, sentir que esses atletas começam a se desenvolver, conquistar coisas, apresentar bons resultados, e aí a comissão técnica também feliz por estar conseguindo as coisas, né? Então, assim, esse ciclo que o departamento ele montou foi pensando nessa preparação para Paris, mas o nosso foco, o nosso olhar, toda a nossa preparação é para a LA. Então, hoje nós temos tudo isso tabulado, nós conseguimos hoje identificar características de amostra, o que cada atleta apresenta, pela faixa etária, pelo biotipo, para que a gente consiga cada vez mais potencializar esses atletas para o próximo ciclo olímpico. E aí, eu coloco sempre essa frase que eu acho muito top, porque não há desculpas para não tentar, né? Onde você está agora não determina onde você vai terminar, ninguém escreveu seu destino por você, você cria o seu futuro. Eu gosto de falar isso para os atletas, porque essa mudança de mentalidade, essa educação, esse apresentar para eles como eles estão, o que eles precisam melhorar, fazem parte do que eles vão entregar no futuro. E aí aqui eu deixo minha rede social para quem quiser acompanhar, para quem quiser ver um pouco mais do que está acontecendo. E aqui é um vídeo meio longuinho, eu não vou passar para vocês não, que é um vídeo mostrando tudo o que aconteceu aí nesses últimos anos da minha vida. E aí, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, eu estou aqui à vontade, à disposição para vocês. Falei que eu ia ser um pouco objetivo para mostrar para vocês aí, para que a gente possa ter esse momento de interação agora, pessoal. Jorginho, licença. Tudo bom? Helena. Tudo bom, Tudo Helena? bem, querido? Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Uma coisa que eu fico na dúvida é que quando a gente passa os educativos, assim, eles são importantes para a mobilidade, né? Eles são importantes para o ganho de amplitude de movimento, né? Que a gente vê que tem muitos atletas que eles são, entre aspas, encurtados, né? Mas uma coisa que eu também percebo é que muitos atletas sentem muita dor articular no sentido de fraqueza, né? Quando a gente vai ouvir os relatos deles, muitos deles dizem uma queixa constante de dor de ombro e tal. E aí também tem a questão de ser um fator, uma parada multifatorial, né? A gente não sabe ao certo por que essa dor de ombro, a gente sempre pede para fazer um fortalecimento do manguito rotador, ali um fortalecimento das escápulas, de toda a questão de rotação. Será que isso também não poderia entrar no plano que pode ser passado a eles? Perfeito. Helena, o que acontece? Durante as competições, muitas vezes, eu não posso fazer teste de força nos atletas ou teste de resistência, porque o pico metabólico de 48 horas gera um estresse muito alto. E aí, muitas vezes, esse atleta tem prova em seguida. Então, eu fazer um teste de força para eu quantificar, usando o dinamômetro manual Lafayette, por exemplo, em quilograma-força, quanto de déficit muscular, ou se ele tem uma boa capacidade de força,
isso pode prejudicar. O que acontece? Hoje, dentro da Unisanta, que é o departamento que eu também cuido, né, da pessoal da natação, eu executo os testes de força. Por quê? Porque dentro do planejamento eu consigo fazer. Então, eu identifico se tem déficit, se não tem. Dentro da Águas Abertas, sem ser training camp, eu não posso fazer, porque eu estaria gerando um pico metabólico muito grande. Então, lembra daquele treino que você faz e demora 24, 48 horas para você sentir a dor muscular? Sei. Isso aconteceria se eu fizesse um teste de força máxima neles, ou se eu fizesse um single leg squat, um single leg bridge. Eu geraria, ou até mesmo um stepping down, eu geraria um estresse metabólico. Então, pensando nas avaliações durante as viagens, eu não faço, tá? Eu não faço, porque isso poderia gerar. Mas pensando em relação a preventivo, sim, é extremamente importante. E uma coisa que é importante e que eu vejo que muita gente acaba não fazendo, a gente não precisa pensar em manguito rotador somente na polia ou na mini band. A gente precisa trazer força de cintura escapular para esse atleta em vários vetores. E lembrando, a gente tem 3 tipos de contração: a isométrica, a concêntrica e a excêntrica. E a gente muitas vezes trabalha com 3 de 10, 3 de 12, e não é assim que funciona o ganho de força, o ganho de estabilidade. A gente precisa iniciar exercícios isométricos, passando para movimentações articulares. Muitas vezes eu posso trabalhar simplesmente um Superman, que já é um exercício que eu estou fazendo todo o recrutamento da cintura escapular, e eu quebrando aquele padrãozinho de, só vou fazer polia, só vou fazer mini band, isolando os grupos musculares. Respondi a pergunta? Total, principalmente essa parte final das contrações, que eu sempre fico nessa dúvida que eu acho que a galera não leva para a funcionalidade do nada, né? Sim, Fica a gente não pode esquecer que o nado ele tem praticamente as 3 tipos de contração, né? Ele tem a parte isométrica da fase de apoio, ele tem a concêntrica e ele tem a fase excêntrica. Então, se ele executa durante o nado os 3 tipos de contração, ele precisa ser treinado fora da água os 3 tipos de contração. E também em nenhum momento ele nada fazendo polia aqui, né? Ele nada fazendo uma abraçada com o cotovelo alto. Então eu preciso trazer com que o infraespinhoso, redondos, toda a parte de romboides dele tenha a capacidade de manter essa escápula ativa e essa escápula segurando esse ombro dele. É isso. São várias. É isso. Eu concordo completamente. Jorge, deixa eu aproveitar a Helena aí. Claro. A Helena faz parte do nosso grupo também e agradecer os demais que estão no grupo e que fazem parte do seu grupo de estarem com a gente. Esse Brasil é muito grande, então nós temos que ter pessoas que falem a mesma língua em todos os estados. Muito obrigado aos representantes das federações que estão aqui, os fisioterapeutas, muito obrigado por tudo. Muito agradecido a vocês. Boa noite, Jorge. Tudo bom? Boa noite, Sérgio. É Sérgio Aguiar, aqui do Rio de Janeiro. Jorge, na verdade, quem vai te fazer essa pergunta agora é um pai de atleta. Então, vamos lá. Meu filho já nada Águas Abertas, no Campeonato Brasileiro, já tem alguns anos, e a rotina, normalmente, das etapas é uma prova de 10 um dia, uma prova em 24 horas depois, uma prova de 5. Existe, ou seria possível, se não existe, seria possível estabelecer algum protocolo de recuperação desses exercícios que você falou para esse tipo de situação? Olha, o cara teve um estresse de 10 quilômetros, também são 2 horas nadando, 2 horas e pouco, e aí tem que fazer uma recuperação para nadar mais 5 dali a 24 horas. Eu vou te dizer o que eu faço. Eu, sempre que a gente consegue, terminando a prova, a gente leva ele, procura um fisioterapeuta na região. Hoje em dia, como já nada há muito tempo, a gente acaba já tendo locais já pré-definidos, as etapas são basicamente nos mesmos locais, mas eu sempre levo ele para um fisioterapeuta para fazer uma recuperação. Mas dentro desse exercício que você falou, que para mim parece mais exercícios preparatórios, né? Exercícios para evitar a lesão, existe algum protocolo para esse tipo de situação, assim, para recuperar o atleta de uma prova extenuante para uma outra prova dali a 24 horas, 12 horas? Isso também pode ser até para piscina, né? Nadando provas seguidas. Sim, perfeito. Vamos lá. Essa pergunta é bem legal, porque acontece. A gente está muito acostumado com a recuperação muscular passiva. O que eu quero dizer com a recuperação muscular passiva? É aquela que o fisioterapeuta vai lá,
faz a liberação miofascial, faz o ajuste articular, coloca uma bota pneumática. Essa recuperação, entre as tops que existe, ela está entre as 3 melhores, tá? Hoje, a ciência mostra que a recuperação ativa, ela traz benefícios muito maiores. Quais seriam os tipos de recuperação ativa? Rolinho, mobilidade, o próprio nado é uma recuperação ativa, então onde o atleta ele consegue fazer esse trabalho. Usos de sauna, trabalhos de pilates, trabalho de yoga, esses são a parte ativa, banheira de gelo, mas para isso ele precisa estar habituado, ele tem que compor a rotina dele. Não adianta esse atleta nunca fazer nada disso na vida, e aí vai competir, sei lá, num mar quente, ficou todo quebrado, e aí vocês vão querer lá inserir nele um trabalho de mobilidade ou rolinho. Não, isso vai prejudicá-lo, porque ele não está acostumado. Mas, se isso adentrar no treinamento dele, né, na parte do dia a dia, pode ser uma estratégia muito legal. A liberação, o trabalho de bota pneumática também é top, mas para isso você precisa de um terceiro, tá? Eu busco hoje educar os atletas. Então, eles precisam saber toda a sequência da autoliberação, da mobilidade. Uma coisa que a ciência traz também são exercícios de baixo impacto. Bicicleta, elíptico também trazem como uma boa recuperação muscular, tá? Então, vamos supor, vai ter daqui 6 semanas uma competição, uma etapa, você pode adentrar na vida desse atleta esses trabalhos de recuperação ativa. Ou ele já está acostumado com a parte de recuperação passiva, manter o trabalho com ele, tá? A natação, como posso falar para vocês, assim, a natação em águas abertas é um esporte que muito diferente, por exemplo, do futebol, né? Que é um esporte onde tem a gravidade, tem o impacto, tem a dissipação energética. Isso acaba gerando mágoas, né? Dores em várias articulações. Na natação, geralmente, nos nadadores, né, nas águas abertas, a sensação é mais de cansaço. Aí entra uma parte nutricional, que aí já não é comigo. Mas, geralmente, na parte nutricional, né, o pilar da recuperação é comer, beber água e dormir. E aí é interessante, muitas vezes, conversar com uma nutricionista, né, se ele tem, quais estratégias nutricionais para poder melhorar essa vascularização sistêmica, fazer com que a remoção do lixo metabólico seja mais rápido, quanto litro de água ele precisa estar bebendo para ele poder melhorar, essa troca gasosa. Então, assim, dentro da parte de recovery, a gente tem, muitas estratégias. O que muitas vezes o físio faz por mais prático é, deita aí na maca, deixa eu soltar, põe uma botinha. Eu já tenho uma mentalidade um pouco diferente. Eu gosto de trazer o nutricionista, eu gosto de entender como esse atleta vive, eu busco depois explicar para ele que existem essas estratégias, o próprio nado, a parte do rolinho, porque assim, nenhum carro foi preparado para dar partida e fazer uma viagem longa. Ele precisa de um aquecimento. Então, como que um atleta quer nadar 10 quilômetros se ele não prepara esse corpo dele, que é o carro? Entendeu? Obrigado. Acho que tinha mais uma pessoa que tinha pedido para falar. Mais alguém? Raoni, é isso? Correto, professor. Boa noite. Boa noite. Sou aqui de Salvador, Bahia. Opa. Professor, a sua palestra, né? O senhor falou muito referente aos atletas de alto rendimento, né? Falou, ciclo olímpico, né? Um trabalho dentro do ciclo olímpico. Mas também nós temos alguns nadadores que estão chegando agora e não têm tantos recursos, certo? Certo. Eu mesmo já cheguei a nadar algumas provas de ultra, prova de 23K, de 18, né? E aí dentro disso, né, para o atleta que ele não tem tanto recurso, né, qual seria essa recomendação desse trabalho de prevenção, né,
e o pós? O que é que a gente poderia fazer, assim, o mínimo para poder estar prevenindo essas lesões? Perfeito. Isso foi uma das coisas que já passaram na minha cabeça. E aí, eu, baseado nos fatores de risco, lembra? Ombro, joelho e pé, cotovelo e braço, eu montei um protocolo vacina. O que é esse protocolo vacina? É o que serve para todo mundo. É a vacina para todo mundo. Esse protocolo, ele traz a visão de soltar, mobilizar e ativar as principais articulações e músculos que causam mais lesões em atletas, tá? Voltado para águas abertas e natação. Esse protocolo eu disponibilizo, não tem problema nenhum, porque o material não é para mim, é para vocês. Algumas pessoas perguntaram até aqui se eu posso passar o PowerPoint, passo sem problema nenhum. E também posso passar esse protocolo vacina. Quando a gente pensa em atleta de base, que é o que a gente vem trabalhando até agora na Águas Abertas, a gente não pode esquecer de uma coisa chamada maturação, tá? Eu não posso querer que o atleta de 13 anos apresente os mesmos números que um atleta de 17 anos, porque a parte hormonal, a maturação dele muda muito. Mas eu preciso que ele esteja o mais próximo do que a literatura me traz. Então, peraí, se a literatura está mostrando que a flexibilidade dos isquiotibiais é 140 graus mais, eu preciso mostrar para ele que ou ele está abaixo, ou ele está dentro, ou ele está muito bem. E aí, eu posso já criar o protocolo para ele. Eu recebo muitos directs, né, depois que eu participo das etapas e das viagens, de treinadores, de fisioterapeutas perguntando assim, nossa, mas na nossa realidade eu não consigo ter um rolinho de liberação. Cara, eu busco muitas vezes improvisar com garrafa PET e areia, tá? É uma estratégia, dá certo, tá? Porque a gente já fez isso e dá resultado com a garrafa PET de 2 litros e areia. Os exercícios que eu passo, eu busco usar o menos de material possível. Porque eu sei que hoje, por exemplo, um kit de mini band é um custo. Então, se não tem um kit de mini band, eu gosto de passar muitos exercícios com o próprio peso corporal. Por quê? Porque um atleta em maturação, ele não pode e não deve sofrer sobrecarga externa. Ele precisa aprender a fazer com o peso do próprio corpo. Se ele não sabe agachar, saltar, correr e fazer os exercícios básicos de rotação de ombro, ele não está preparado ainda para receber uma carga externa. Então, por isso que eu criei esse protocolo vacina, que é um protocolo que, desde do PTIS até o alto rendimento, pode utilizar, tá? Porque é o básico do básico, é o essencial, é o que ele precisa para, ao menos, começar uma trajetória dentro do esporte. Ok, perfeito. Obrigado, professor. Depois você pode me chamar que eu te mando. Certinho, obrigado. Mais alguém? Uma coisa que é importante falar é rotina. Eu falei da rotina, né? Não tem como nós, né, fisioterapeutas, professores, treinadores, entender que o atleta ele tem que ter rotina. Então, ele precisa ter os 15 minutos da fisioterapia, ele não pode simplesmente chegar e cair na água, porque senão a gente está, né, não está nem aquecendo, nem preparando essa cápsula, esse ligamento, esse músculo. Se eu abrir o aplicativo de anatomia aqui para vocês, vocês vão ver que é um monte de complexo, tendão para tudo que é lado. Então, esse atleta ele precisa preparar. Por isso que a educação dele é importante. Ele entender o processo do que ele está participando, do que ele está fazendo e tudo mais. Tranquilo? Val. Vamos lá. Bora. Esse negócio de rotina é essencial, né, para todo mundo. Eu espero que o Jamal esteja escutando, viu? Porque eu vou entregar ele na frente de todo mundo que ele não tem feito a parte dele, viu? Tá vendo, Jamal? Precisava disso? Mas é isso que a gente precisa. Eu acho que é mais difícil a gente embutir na cabeça deles que eles precisam fazer isso, né? Independente de ter alguém cobrando ou não, né? Eles precisam ter o protocolo deles e eles fazerem, né? Mas a minha pergunta é, em que momento que você faz no planejamento
dentro desse planejamento do atleta, o teste de força. Tá. Qual seria, onde seria o ideal para fazer isso? Aqui, né, pensando em training camp e no departamento aqui da Unisanta, sempre início de temporada. Sempre início de temporada. A gente não pode esquecer de uma coisa: o destreinamento, ele é muito rápido. Muito rápido. E a natação ainda, a sensibilidade é muito rápida. O atleta perde muito rápido a sensibilidade com a água. Então, todo início de temporada é importante a gente fazer um check-up total dele. Vamos falar de força. Por que início de temporada é importante? Porque todos os déficits que ele apresentar, acima do que a literatura traz de 10%, quando a gente fala de atleta de alto rendimento, a gente traz para 5% de um lado para o outro, né, direita com esquerda, a gente tem aí em torno de 4 a 6 semanas para trabalhar e corrigir, tá? É muito comum, toda vez que o atleta apresenta déficit muscular, ele apresentar dor, tá? Porque a dor é inibitória, a dor diminui a capacidade de contração muscular. Então, a gente consegue, através das estratégias de contrações, angulações, exercícios, corrigir isso. Então, eu sempre faço início de temporada. Eu tenho aí de 4 a 6 semanas para corrigir. Então, eu faço um protocolo de segunda a sábado. Trabalho essas 4 a 6 semanas. E eu reavalio ele em 6 a 4 semanas. Para eu ver se eu diminuí ou se eu já equivalei, eu já deixei equilibrado um lado com o outro. Para aí sim ele poder fazer a temporada tranquilo. Alguns fatores: lesão, pós-lesão, é importante reavaliar. Porque acontece muito na fisioterapia, e se os fisioterapeutas estão aqui, vão concordar comigo. Muitas altas sem critérios, atletas desequilibrados recebendo alta. Isso é responsabilidade do fisioterapeuta. Então, se existe um fisioterapeuta reabilitando, é função desse fisioterapeuta entregar critérios de alta. Se é em ombro, se é em lombar, se é em quadril, se é em tornozelo, independente. E torno a te dizer, existem testes que não necessitam de tecnologia. Não existe tecnologia. Uma lesão de tendão patelar, por exemplo, que é muito comum em nadadores, não preciso de um dinamômetro de 15 mil reais. Eu não preciso. Eu posso fazer o single leg squat, single leg bridge e um stepping down associado com mobilidade de quadril e mobilidade de tornozelo. Eu tenho critério suficiente para dar alta ou não para esse atleta. Entendi. Obrigada, Jorge. Imagina. Mais alguém? Felipe, pode ir. Professor, boa noite. Boa noite, cara. Fala aqui de Feira de Santana, Bahia. E eu queria perguntar sobre flexibilidade. Perfeito. Você falou que tem alguns graus que são, vamos dizer assim, inaceitáveis e até atletas de 13 anos a 17 anos. Sim. Vamos dizer assim, possuo atletas e eles têm é perceptível que eles estão um nível abaixo, tá? Não preciso nem fazer testes grandiosos. Em relação à melhora deles, eu faço um treinamento de flexibilidade voltado a isso, de flexionamento mesmo, ou adiciono mobilidade na rotina deles. O que você pode referir a isso? Eu faço uma sessão de treinamento de flexibilidade, um horário oposto ao treino de natação. O que você diria em relação a isso? Muito boa a sua pergunta. Cara, hoje, cada vez mais eu tenho certeza que microdoses são o caminho para poder qualquer coisa. Não adianta eu querer pegar esse atleta 2 vezes por semana e, só flexibilidade e mobilidade. Cara, primeiro que é como se o músculo é como se fosse um elástico de dinheiro. Imagina, esse elástico ficou lá muito tempo no padrãozinho dele. E aí eu começo, pá, pá, pá. Isso vai acabar machucando. Então, o que é o melhor? Todo dia um pouquinho. Por isso que o protocolo vacina, ele tem duração aí de 15, 20 minutos, que é o tempo desse atleta chegar no treino, poder fazer o aquecimento ali fora da piscina, o trabalho preventivo e poder nadar. E aí você vai notar que, cara, com 2, 3 semanas, se ele fizer constantemente pré-treino, né, principalmente piscina, nem vamos pensar em academia, porque às vezes não dá tempo, né, por causa dos encaixes de horário. Mas se toda vez que ele for o primeiro treino do dia, ele fizer esse trabalho,
você vai notar aí que com 2 a 3 semanas ele vai só melhorar a flexibilidade e mobilidade articular dele. Obrigado, professor. Denis, quem que foi? Eu não vi aqui a mãozinha, desculpa, gente, passou muito rápido na minha tela. Alguém tinha pedido para falar e sumiu para mim. Mais alguém? Monteirinho? Por enquanto, que apareceu nenhuma pergunta a mais. Gente, eu, assim, quem me conhece sabe, eu tô disponível, qualquer dúvida aqui, putz, dormi, surgiu agora, putz, surgiu aqui na minha cabeça uma dúvida, podem me mandar, a gente vai conversando, podem ficar à vontade, eu tô totalmente à disposição para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá? Jorginho, você é o cara, velho. Muito obrigado. Ah, só nada, eu tô aprendendo ainda. Monteirinho, precisa passar alguma informação? Olha lá, eu só estou frisando a coisa que já joguei de novo no chat. A presença de hoje para a frequência, para a emissão do certificado da palestra de hoje. Atingindo o número mínimo de frequência da semana como um todo, o certificado da semana como um todo. E que amanhã nós temos a parte do professor Leandro Peixoto, fechando a semana de desenvolvimento, que amanhã vai ser sobre justamente a área técnica da base da Águas Abertas. Certo? Todos já conseguiram preencher? Tem alguma dificuldade com a presença de hoje? Eu dei uma palestra Boa noite a todos. Agradecer ao professor Jorge. Foi excelente palestra. Obrigado mesmo, tá, gente? Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, eu imagino que esteja tudo ok. Coisa. Marquinhos, consegui mandar o link para a gente preencher aqui? Eu não consegui entrar no link. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.